De 2015 para cá, vários bons jogadores surgiram no futebol brasileiro. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos relembrar quem foram as melhores revelações dos principais clubes do país, considerando apenas os últimos 5 anos. Eu considerei como revelações apenas os jogadores que fizeram a transição da base para o profissional na mesma equipe. Alguns conteúdos semelhantes a este já foram apresentados por outros canais de futebol aqui do YouTube, como é o caso, por exemplo, do canal O Clubista e também do Futirinhas. E lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o principal aplicativo de futebol da atualidade. Confira os resultados, as escalações, vídeos, estatísticas e muito mais. O aplicativo é 100% gratuito. Baixe agora mesmo clicando no link que está na descrição aqui embaixo. Começamos pelo América Mineiro, que revelou o bom atacante Richarlison. Titular atualmente do Everton e convocado constantemente para a seleção brasileira, Richarlison brilhou na Série B de 2015, quando ajudou a equipe mineira no acesso para a primeira divisão. O Atlético Paranaense é uma das equipes que mais investem em jovens promessas. A principal delas nesses últimos 5 anos foi o lateral esquerdo Renan Lodge. Ele foi campeão estadual e da Copa Sul-Americana no ano passado. Nessa temporada, foi contratado pelo Atlético de Madrid por 20 milhões de euros. A principal revelação do Atlético Goianiense foi o meia Luiz Fernando. Apesar do rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro de 2017, ele foi um dos grandes destaques do clube na competição. No ano seguinte, ele acertou sua transferência para o Botafogo, clube que defende até hoje. O jovem meia-atacante Marquinhos é uma das grandes promessas do Atlético Mineiro. Ele chamou bastante a atenção na reta final do Brasileirão do ano passado, principalmente com assistências para gols. Recentemente, o Chelsea da Inglaterra demonstrou interesse no jogador. O Avaí revelou em 2018 o lateral direito Guga. Ele foi sem dúvidas um dos melhores jogadores da Série B naquele ano, sendo peça-chave no acesso da equipe para a Série A. Suas boas atuações fizeram com que o Atlético Mineiro o contratasse no início de 2019. A grande revelação do Bahia de 2015 para cá foi o meia Eric Ramírez. Sua estreia como profissional no tricolor aconteceu em 2018. Habilidoso, ele rapidamente se tornou titular e camisa 10 da equipe principal. No meio do ano passado, foi emprestado ao Basel da Suíça, onde ficará pelo menos até o final dessa temporada. O Botafogo teve como principal revelação o meia Matheus Fernandes. Ele chegou a ser contestado por parte da torcida, mas acabou se destacando em 2018 e terminou contratado pelo Palmeiras. O Barcelona recentemente fez uma proposta oficial ao jogador, porém a oferta acabou sendo recusada prontamente pelo clube alviverde. O Botafogo de Ribeirão Preto revelou em 2015 o meia Wesley. Ele havia sido importantíssimo na campanha da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior no mesmo ano, quando os paulistas acabaram vice-campeões. Atualmente, ele está no RB Bragantino, clube que promete muito para a temporada de 2020. O jovem Arthur Cabral foi a grande joia do Ceará nesses últimos anos. O atacante anotou 24 gols na sua última temporada no clube em 2018. Após breve passagem pelo Palmeiras, Arthur vive fase goleadora também no Basel, onde até o momento marcou 7 gols no campeonato suíço. Um dos principais goleiros brasileiros revelados nesses últimos anos foi o jovem Tiepo da Chapecoense. Ele foi titular da Chape em 25 partidas do último campeonato brasileiro. Apesar da campanha ruim da equipe, Tiepo foi o goleiro que mais defendeu pênaltis na competição. A grande revelação recente do Corinthians é o meia Pedrinho, que ainda permanece no clube. No ano passado, ele acabou se firmando como titular, além de ter sido o grande nome da equipe no Campeonato Brasileiro.
O Coritiba revelou alguns bons jogadores nos últimos anos. O principal deles talvez seja o meia Rafael Veiga, que atualmente está no Palmeiras, mas nós poderíamos mencionar também o lateral direito Dodô, que defende o Shakhtar Donetsk desde 2018. O atacante Jonathan sempre foi destaque na base do CRB. Após participar de algumas partidas do time principal, ele acabou negociado com o Cruzeiro em 2017. Sem tanto espaço no time mineiro, Jonathan seguiu para o Estoril de Portugal. O Criciúma revelou em 2016 o zagueiro Nino. 2 anos mais tarde, ele realizou 37 jogos na segunda divisão com o Tigre, sendo titular em todas essas partidas. As boas atuações do zagueiro fizeram com que ele fosse contratado pelo Fluminense. No ano passado, Nino também se firmou como titular da defesa tricolor. Apesar do terrível ano de 2019, o Cruzeiro acabou revelando o bom zagueiro Kaká. Na realidade, ele chegou ao profissional 1 ano antes, mas acabou sendo titular da equipe na temporada passada, especialmente após a lesão de Dedé. A expectativa é que ele se mantenha no elenco para a disputa da Série B de 2020. Outra equipe que acabou rebaixada para a segunda divisão no ano passado foi o CSA. Mesmo assim, o jovem Matheus Prado ganhou espaço na equipe, principalmente com o técnico Argel. A tendência é que ele ganhe mais oportunidades no estadual desse ano. O Figueirense teve como principal promessa o atacante João Diogo. Após quase se transferir para o Atlético Mineiro no ano passado, o jogador acabou emprestado ao futebol ucraniano. João se destacou especialmente na Copinha de 2019, quando anotou 7 gols pelo Figueira. O Flamengo revelou em 2017 o atacante Vinícius Júnior. Além de brilhar no rubro-negro, Vinícius sempre foi destaque nas seleções de base do Brasil. Tudo isso acabou resultando numa transferência milionária para o Real Madrid por 45 milhões de euros. O Fluminense foi uma das equipes que mais revelaram bons jogadores nos últimos anos. Para separar apenas um, eu escolhi o atacante Pedro. Sua passagem na equipe profissional foi de 2016 a 2019, e ao todo, ele marcou 31 gols com a camisa do tricolor. Apesar de ter sido um dos clubes formadores de Everton Cebolinha, o Fortaleza não revelou nenhum grande talento nesses últimos 5 anos. A esperança talvez seja o jovem meia Tião. Ele até o momento não realizou nenhuma partida com a equipe principal do Leão, apesar de já treinar com os profissionais desde a metade do ano passado. Carlos Eduardo foi revelado pelo Goiás em 2015 e rapidamente se tornou numa das estrelas da equipe. Primeiramente, foi vendido ao Pirâmides do Egito e contratado pelo Palmeiras logo em seguida. Após não ter vingado com a camisa do Verdão, o jogador foi emprestado ao Atlético Paranaense em 2020, numa curiosa transferência de empréstimo por 3 temporadas. Um dos melhores jogadores que surgiram para o futebol brasileiro de 2015 para cá foi o volante Arthur. Destaque no título da Libertadores de 2017 pelo Grêmio, ele foi negociado com o Barça no ano seguinte. Após o Mundial da Rússia de 2018, Arthur também passou a ser titular da seleção brasileira. Um dos destaques do Guarani na Copinha e na Série B do ano passado foi o jovem Davó. Atuando como atacante pelos lados do campo, ele despertou o interesse do Corinthians, que acabou contratando o jogador para a temporada atual. No dia 1º de janeiro, o Internacional anunciou a renovação de contrato da sua grande promessa João Peglow. O atacante fez parte do título mundial sub-17 com o Brasil em 2019 e nessa temporada foi promovido ao elenco principal do Inter com apenas 18 anos. O
O ituano revelou recentemente uma grande promessa para o futebol brasileiro. Trata-se do atacante Gabriel Martinelli. O jogador foi comprado pelo Arsenal por 6 milhões de euros. Nessa sua primeira temporada, ele atuou em diversas partidas, marcando 8 gols pelo clube até o momento. Outro goleiro que aparece nessa lista é o Elias, que foi revelado pelo Juventude em 2015. Um ano mais tarde, ele foi titular durante toda a temporada e foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a Série B. Atualmente, Elias defende a Chapecoense. A principal revelação recente do Londrina foi o meia-atacante Anderson Oliveira. O jogador se destacou bastante no início da Série B do ano passado e chamou a atenção de alguns clubes europeus. Por esses motivos, o Londrina resolveu negociar Anderson com o futebol português. A boa campanha do Náutico na última Série C teve o jovem Thiago como um dos grandes destaques. Com apenas 18 anos, ele foi determinante em diversas partidas. Sem condições de segurá-lo por muito tempo, o Náutico vendeu o jogador ao Flamengo após o término da competição. O Palmeiras revelou em 2015 Gabriel Jesus, um dos principais atacantes brasileiros da atualidade. De todos os jogadores desse vídeo, Gabriel foi o único titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Desde o início de 2017, ele defende o Manchester City da Inglaterra. Em 2018, o Paraná Clube lançou na sua equipe principal o volante Johnny Lucas. Naquele ano, ele participou de 21 partidas da Série A e também de alguns jogos do estadual. Foi negociado em agosto do ano passado com o futebol belga, por aproximadamente 10 milhões de reais. Uma das grandes revelações do Paysandu foi o meia Leandro Carvalho. Ele foi emprestado a diversos clubes na carreira até se firmar no Ceará. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador ficou marcado pelo belo gol olímpico que fez diante do Corinthians. A Ponte Preta é mais uma equipe tradicional que revelou bons jogadores recentemente. Além do goleiro Ivan e do lateral esquerdo Abner, o clube também projetou o bom lateral direito Emerson, que atualmente defende o Real Betis da Espanha. Um dos melhores jogadores da última temporada do futebol brasileiro foi Rony do Atlético Paranaense. Ele foi revelado pelo clube do Remo e sempre se destacou atuando como atacante pelos lados do campo. O Santa Cruz revelou recentemente o atacante Raniel. Antes de ser negociado com o Cruzeiro, ele foi campeão estadual e da Copa do Nordeste com o clube tricolor. Na temporada de 2020, Raniel já acertou sua transferência para o Santos. O Santos é provavelmente a equipe que mais revela jogadores de qualidade no futebol brasileiro. Em 2017, o clube alvinegro lançou o jovem Rodrigo, de apenas 16 anos de idade. Após o início excelente do atacante, o Real Madrid não perdeu tempo e investiu 45 milhões de euros em sua contratação. David Neres foi mais uma das grandes revelações do São Paulo. O jogador ficou pouquíssimo tempo no tricolor, já que foi negociado com o Ajax 3 meses após a sua estreia como profissional. Neres vem evoluindo bastante na Holanda e desde o ano passado faz parte da seleção brasileira principal. No Sport Recife, o grande destaque é o goleiro Maílson. O jogador assumiu a titularidade no Leão desde a reta final do Brasileirão de 2018. Naquela época, ele substituiu o goleiro Magrão, um dos grandes ídolos da história do clube. O Vasco também revelou vários bons jogadores para o futebol brasileiro recentemente. Eu acabei escolhendo o ponta Paulinho, que atualmente está no Bayer Leverkusen, mas nós poderíamos mencionar também Thales Magno ou também o volante Douglas Luiz do Aston Villa.
Para finalizar, a grande revelação do Vitória foi o zagueiro Lucas Ribeiro. Seu início em 2018 foi num período delicado do clube, que lutava contra o rebaixamento para a Série B. Mesmo assim, ele foi um dos grandes destaques da equipe e pouco tempo depois foi negociado com o Hoffenheim da Alemanha. Então é isso, galera, assistam também a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!